Quando falamos em dinastias na NBA, os holofotes sempre brilham sobre o Showtime do Lakers, o Bulls de Michael Jordan ou até o domínio recente do Golden State Warriors. Mas existe uma dinastia silenciosa, uma que não gritava, não provocava, não fazia alarde. Uma que preferia deixar as vitórias falarem por si. 5 títulos, 2 décadas no topo, o maior power forward da história, um treinador lendário e um sistema tão perfeito que parecia uma máquina. Eles foram consistência, excelência e humildade, tudo ao mesmo tempo. Hoje você vai entender por que o San Antonio Spurs é a maior dinastia que ninguém fala sobre. E depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para a história da NBA da mesma forma. O San Antonio Spurs nasceu em 1967, mas não em San Antonio. A franquia foi criada em Dallas e se chamava Chaparrals, disputando a antiga ABA. Só em 1973 é que o time se mudou para San Antonio e adotou o nome que conhecemos hoje, o Spurs. 3 anos depois, com a fusão entre a ABA e a NBA, o Spurs foi uma das 4 franquias que entraram para a liga. Mas ao contrário de times como o Pacers e o Nets, que penaram por anos até encontrar estabilidade, o Spurs chegou com tudo e logo de cara se classificou para os playoffs por 7 temporadas seguidas. Sob o comando de uma lenda chamada George Gervin Weissman, a equipe chegou a 3 finais de conferência nesse período, com Gervin conquistando 4 títulos de cestinha da liga. Mas, como tudo tem seu ciclo, Gervin e o pivô Atlas Gilmore envelheceram e deixaram a equipe. Foi aí que San Antonio ficou fora dos playoffs pela segunda vez na história. Só que esse fracasso veio como uma recompensa que mudaria tudo, o maior prêmio que um time perdedor pode conquistar. Com a primeira escolha do draft de 1987, o San Antonio Spurs selecionou um nome que mudaria a franquia para sempre: David Robinson, o gigante vindo da Marinha dos Estados Unidos. Mas antes de pisar nas quadras de NBA, Robinson precisou cumprir 2 anos de serviço militar. Então só em 1989, o almirante finalmente estreou e sua chegada teve impacto imediato. Na temporada de 1990, o Spurs venceu 56 jogos, um salto de 35 vitórias em relação ao ano anterior. Esse feito marcou a maior reviravolta em uma temporada na história da NBA. Com Robinson, Terry Cummings e o jovem Sean Elliott, o Spurs virou um time competitivo ano após ano. Robinson colecionava prêmios individuais, mostrando ser um dos jogadores mais dominantes da liga. E mesmo com a adição do polêmico e talentoso Dennis Rodman, a equipe não conseguia dar o passo final rumo ao título. O mais longe que chegaram foi em 1995 nas finais de conferência, mas lá foram atropelados por Hakeem Olajuwon e os imparáveis Houston Rockets. Mas então, tudo mudou na temporada de 1996-97. Lesões graves tiraram David Robinson e Chuck Person, o melhor arremessador do time, da temporada. O resultado, um desastre. O Spurs perdeu 15 dos 18 primeiros jogos e o técnico Bob Hill acabou demitido. Em seu lugar, assumiu um nome quase desconhecido do grande público, Greg Popovich. Honored to have the opportunity to accept this challenge and work with the Spurs, and the only guarantee I'll make is that I'll work with every fiber of my body to make the situation more successful than it already is. Até então apenas gerente geral da franquia e sem nenhuma experiência como treinador principal na NBA. A temporada terminou com apenas 20 vitórias, uma das piores campanhas da liga, mas esse fracasso seria, na verdade, a maior bênção da história do Spurs. Graças à sorte na loteria do draft, San Antonio conquistou novamente a primeira escolha geral, e Pop já sabia exatamente quem queria. Antes de tomar a decisão final, no entanto, ele fez algo fora do comum. Viajou até as Ilhas Virgens Americanas para conhecer o melhor jogador universitário do país. Durante 3 dias, um jovem pivô de 21 anos e um técnico de 48 passaram o tempo conversando na praia sobre vida, família, prioridades. Quase nada sobre basquete. Mas ao voltar para San Antonio, Popovich tinha certeza. Timothy Theodore Duncan era o homem certo para liderar a próxima era da franquia. Na temporada de 1998, Tim Duncan não deixou dúvidas de que Popovich havia feito a escolha certa. Logo de cara, o novato brilhou, 21 pontos, 12 rebotes e 2,5 tocos por jogo, com incríveis 55% de aproveitamento nos arremessos. O Spurs venceu 36 jogos a mais do que na temporada anterior, quebrando o próprio recorde de maior reviravolta em uma temporada da NBA. Duncan levou o prêmio de novato do ano, foi selecionado para o primeiro time da NBA e terminou em 5º lugar na votação de MVP e de jogador defensivo do ano. Dizer que ele teve uma temporada de estreia dominante seria pouco. Nos playoffs, San Antonio passou pelo Phoenix Suns, mas caiu na segunda rodada diante de um elenco mais profundo e experiente do Utah Jazz. Foi aí que Popovich percebeu, o time era forte no garrafão, mas faltava arremesso de fora. E para corrigir isso, na temporada de 1999, ele trouxe 2 veteranos especialistas, Mario Elie e Steve Kerr. Com Mario Elie e Steve Kerr no elenco, Duncan e Robinson finalmente tinham alvos confiáveis para passar a bola quando vinham as dobras de marcação. E como as Twin Towers combinavam para cerca de 5 tocos por jogo, o garrafão do Spurs se tornou um verdadeiro muro defensivo. E a equipe terminou a temporada liderando a NBA em rating defensivo. Naquele ano, por causa do lockout, a temporada foi encurtada, com apenas 50 jogos.
e mesmo assim, o Spurs dominou, fechando a campanha com a melhor campanha da liga, 37 vitórias e 13 derrotas. Nos playoffs, o domínio só aumentou. San Antonio perdeu apenas um único jogo nas 3 primeiras séries e pela primeira vez na história chegou às finais de NBA. Do outro lado, estava o New York Knicks, que havia entrado nos playoffs como a 8ª colocação do leste. E ainda por cima, perderam seu astro Patrick Ewing, lesionado no tendão de Aquiles. Sem seu principal jogador, o Knicks não tinha chance contra o rolo compressor chamado Tim Duncan. O jovem time brilhou como uma superestrela. 27 pontos, 14 rebotes por jogo e 54% de aproveitamento nos arremessos. Combinando sua performance com a defesa sufocante do Spurs, eles limitaram o Knicks a apenas 79 pontos por jogo e venceram a série por 4-1. Duncan foi coroado MVP das finais, e depois do título veio uma das fases mais icônicas da história de Pop. Quando tentou consolar o técnico derrotado Jeff Van Gundy, Pop disse apenas: "Eu tenho o Tim e você não. Essa é a diferença." Na temporada de 2000, Duncan e Robinson continuavam dominantes, sendo selecionados tanto para o All-Star Game quanto para os times ideais da NBA. Mas tudo desandou quando o time sofreu uma lesão no joelho perto do fim da temporada. Sem ele, o Spurs não conseguiu lidar com o Phoenix Suns e foram eliminados já na primeira rodada dos playoffs. No ano seguinte, em 2001, o time voltou a brilhar na temporada regular. Melhor campanha da NBA, melhor defesa, e Duncan terminou em segundo lugar na corrida pro MVP, atrás de Allen Iverson, além de ficar em terceiro na votação de defensor do ano. Nos playoffs, San Antonio passou com facilidade por Minnesota e Dallas, mas nas finais de conferência encontraram Shaq e Kobe no auge. E simplesmente não houve resposta. O Lakers varreu o Spurs da série e seguiram seu caminho para mais um título. Com a aposentadoria de Sean Elliott, que passou 11 temporadas na franquia, a iminente saída de David Robinson e a idade avançada do elenco, Popovich percebeu que era hora de uma renovação. Era hora de cercar Duncan com juventude e velocidade. Foi aí que surgiu um nome que ninguém esperava, um armador francês, magro e desconhecido, que a maioria da NBA nunca tinha ouvido falar. E quando o Spurs o selecionou com a 28ª escolha do draft, muita gente simplesmente ficou em choque. Aí nascia Tony Parker. Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris. Naquela época, a maioria da NBA via os jogadores europeus como fracos demais ou inadequados para o estilo físico da liga. Mas o Spurs pensava diferente. Enquanto o resto da liga priorizava atleticismo e pontuação, o Spurs valorizava fundamentos, QI de basquete e a disciplina tática que muitos jogadores europeus desenvolviam desde a infância. O dono da franquia, Peter Holt, não era exatamente pobre, mas também não tinha os bolsos fundos como os bilionários que controlavam outras equipes. Por isso, o Spurs virou uma espécie de versão NBA do Moneyball. Holt, Popovich e o assistente geral, R.C. Buford, sabiam que não podiam sair gastando fortunas em estrelas consagradas. E para piorar, San Antonio não era um destino popular entre os grandes agentes livres. Em vez de caçar jogadores explosivos ou com números chamativos, o Spurs buscava atletas inteligentes, com boa ética de trabalho, que se encaixassem na cultura da equipe e que tivessem potencial de aprendizado. E como nenhum outro time estava olhando para isso, a concorrência era baixa. E os jogadores que se encaixavam nesse perfil vinham por um preço muito mais acessível. Esse era o jeito Spurs de fazer basquete. E em breve o mundo inteiro veria os frutos dessa filosofia. Depois de selecionarem Tony Parker no draft de 2001, o Spurs continuou apostando em talentos pouco valorizados. Adicionaram o ala de segundo ano Stephen Jackson e trouxeram também um nome que se encaixava perfeitamente na filosofia da franquia: Bruce Bowen. Bowen era o retrato fiel do estilo Spurs, de encontrar talento onde ninguém mais procurava. Ele não foi draftado em 1993 e passou quase uma década rodando entre a Europa e a NBA, lutando por uma chance. Mas o Spurs viu o que outros times ignoraram. A defesa agressiva de Bowen e sua habilidade de arremessar de 3 eram exatamente o que o time precisava ao lado de Tim Duncan. E foi assim que Bowen encontrou seu lugar em San Antonio. Com o tempo, ele se tornaria, mesmo que sem o título oficial, o primeiro jogador 3&D da história da NBA, especialista em defesa e em bolas de 3, num papel que hoje é essencial em qualquer time campeão. Na temporada de 2002, Tim Duncan viveu o melhor momento de sua carreira até então. Ele teve médias absurdas: 25.5 pontos, 12.7 rebotes, 3.7 assistências e 2.5 tocos por jogo, finalmente conquistando o tão merecido prêmio de MVP da temporada. O Spurs terminou com 58 vitórias e a segunda melhor campanha da NBA. Mas, mais uma vez, o obstáculo era o mesmo: Shaq e Kobe. Nos playoffs, San Antonio caiu novamente diante do Lakers, perdendo por 4-1 na segunda rodada. Mas apesar da frustração, algo importante aconteceu fora das quadras. Um dos maiores acertos de draft da história da NBA. Um jogador que mudaria de vez o rumo da dinastia do Spurs. 57th selection, the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginobili from Argentina. Lá em 1999, o Spurs selecionou um nome completamente desconhecido, com a 57ª escolha do draft:
Manu Ginobili. Assim como aconteceu com Tony Parker, praticamente ninguém na NBA sabia quem era Ginobili. Mas nos 3 anos seguintes, Manu se transformaria no melhor jogador da Europa. Ele conquistou todos os títulos possíveis no continente, brilhou na segunda liga mais forte do mundo e ainda liderou a seleção da Argentina rumo à medalha de prata na Copa do Mundo da FIBA em 2002. R.C. Buford, que havia sido o primeiro a enxergar o potencial de Ginobili anos antes, sabia que a hora tinha chegado. E assim, para a temporada 2002-2003, Manu finalmente desembarcava em San Antonio. Enquanto isso, Tony Parker, que havia tido uma temporada de novato razoável, desabrochou em seu segundo ano, algo que provavelmente não teria acontecido em nenhuma outra franquia. Não só porque outros times jamais teriam apostado nele no draft, mas porque dificilmente teriam dado liberdade a um novato inexperiente para errar ao lado do MVP da liga. Mas o Spurs era diferente. Na temporada de estreia, Parker foi titular, jogando 29 minutos por partida, e essa confiança precoce fez toda a diferença. Na temporada de 2003, Tony estava pronto, mais forte, mais confiante e um dos jogadores mais rápidos de NBA. Ele levou suas médias para 15 pontos e 5 assistências por jogo, se tornando o segundo maior pontuador da equipe. Com Ginobili em quadra, Popovich quase enlouquecia. Manu jogava por instinto, era completamente imprevisível e se movia em um ritmo frenético. Na maior parte do tempo, nem ele mesmo sabia o que faria no segundo seguinte. Ele tentava passes absurdos, do tipo que nenhum outro jogador sequer pensaria em fazer, quanto mais tentar em pleno jogo. E embora isso tirasse o pop do sério, havia algo quase mágico por trás da loucura de Manu. Funcionava. No meio do caos, havia método. E aos poucos, Popovich percebeu que aquele estilo único, meio insano, meio genial, era exatamente o que o Spurs precisava. Mas no centro de tudo, estava Tim Duncan. Com apenas 26 anos, em sua 6ª temporada na NBA, Duncan estava naquele ponto exato onde o atleticismo e experiência se encontram. O auge absoluto. O resultado, mais uma temporada de MVP, com médias de 23 pontos, 13 rebotes, 4 assistências e 3 tocos por jogo. O time liderou o Spurs até a melhor campanha da liga, e após deixarem o Phoenix Suns pelo caminho, eles teriam um reencontro com seus maiores rivais dos últimos anos, Shaq e Kobe, que haviam eliminado San Antonio nas 2 temporadas anteriores. Mas dessa vez seria diferente. O Spurs estava mais profundo, mais equilibrado e jogando com excelência dos dois lados da quadra. O resultado, vitória por 4-2 sobre o Lakers. Nas finais de conferência, a batalha foi contra Dirk Nowitzki e o Dallas Mavericks. Mais uma série vencida em 6 jogos, e o Spurs estava de volta às finais de NBA. Do outro lado, o adversário era o New Jersey Nets, liderado pelo melhor armador da época, Jason Kidd, e por um elenco brigador, defensivo e muito entrosado. Mas havia um problema para o Nets: eles não tinham ninguém capaz de parar Tim Duncan. No jogo decisivo, o jogo 6, Duncan entregou uma das atuações mais monstruosas da história das finais. 20 pontos, 20 rebotes, 10 assistências e 8 tocos, flertando com um quádruplo duplo, algo que beira o impossível. Foi uma performance lendária, e com ela, o Spurs conquistou o segundo título da sua história. Após a conquista do título, David Robinson e Steve Kerr anunciaram suas aposentadorias, e Stephen Jackson também deixou o time, depois que o Spurs recusou seu pedido por um contrato maior. Muitos analistas criticaram a decisão. Jackson tinha sido fundamental nos momentos decisivos, especialmente nos quartos períodos, mas Popovich frequentemente entrava em atrito com ele. E uma coisa era clara para o técnico: ninguém estava acima da equipe, nem acima do jeito Spurs de fazer as coisas. Mesmo perdendo 6 jogadores do elenco campeão, a cultura da franquia era encontrar peças que se encaixassem perfeitamente no sistema, sem depender de nomes badalados. Foi assim que chegaram 2 novos europeus, Edo Turkoglu e Rashon Nesterovic, além de Robert Horry, um dos jogadores mais decisivos da história dos playoffs. E mesmo com tantas mudanças, o desempenho não caiu. Na temporada de 2004, o Spurs tinha a melhor defesa da NBA e a 3ª melhor campanha da liga. Varreram Memphis Grizzlies na primeira rodada, mas na sequência o pesadelo voltou a bater a porta. Los Angeles Lakers famintos por vingança. Com um elenco estrelado, recheado de 4 futuros Hall da Fama, Shaq, Kobe, Karl Malone e Gary Payton, o Lakers se mostrou forte demais naquele ano. San Antonio lutou, mas acabou eliminado em 6 jogos. Em 2005, o núcleo do time praticamente não mudou. A espinha dorsal era sólida. Duncan, Parker, Ginobili e Bowen lideravam a equipe com confiança e entrosamento. Os números de Tim Duncan caíram em quase todas as estatísticas, mas isso não foi um problema. Muito pelo contrário. Greg Popovich se tornou o primeiro técnico da NBA a adotar uma chamada load management, ou seja, o gerenciamento de minutos para preservar seus astros. Pop percebeu que não precisava forçar seus principais jogadores durante a temporada regular para alcançar mais de 50 vitórias. Com isso, 4 dos seus titulares jogavam em média apenas 32 minutos por partida, uma estratégia com 2 grandes benefícios: mais descanso para os playoffs, mais oportunidades para os jogadores de apoio que ganhavam confiança e experiência. O resultado foi impressionante. San Antonio venceu 59 jogos e teve, pela 4ª vez desde a chegada de Duncan, a melhor defesa da NBA, e nunca havia ficado fora do top 3 nesse quesito. Mas o mais impressionante foi que,
Pela primeira vez desde que draftaram Tim Duncan, o Spurs não precisava mais que ele fosse o principal pontuador do time para vencer. O coletivo estava tão forte, tão ajustado, que o Spurs funcionava como uma máquina perfeitamente calibrada, pronta para mais uma jornada rumo à glória. Na primeira rodada dos playoffs contra o Denver Nuggets, quem liderou todos os jogadores em pontuação foi Manu Ginobili. Na segunda rodada, diante do Seattle Supersonics, Duncan voltou a ser o protagonista, mas Parker e Ginobili estavam logo atrás, jogando em alto nível. Nas finais de conferência contra o Phoenix Suns, o trio Duncan, Parker e Ginobili atingiu o auge da sintonia. Juntos, eles somaram 70 pontos por jogo, e o Spurs venceu a série em apenas 5 jogos, garantindo mais uma vaga nas finais da NBA. O adversário, o duríssimo Detroit Pistons, que defendia o título e era junto com o Spurs a melhor defesa da liga. O confronto foi uma verdadeira guerra de trincheiras, uma série física, intensa, tensa, como uma briga de bar por 7 jogos. Ao longo das finais, as equipes só passaram na marca dos 100 pontos uma única vez, mas no jogo 7, com tudo em jogo, Tim Duncan tomou as rédeas. Duncan liderou todos os jogadores com 25 pontos, teve atuação dominante em ambos os lados da quadra e contou com 23 pontos de Ginobili, além de bolas de 3 decisivas de Robert Horry. No final, o Spurs venceu o jogo 7 por 81-74, em uma das séries mais equilibradas da era moderna, e conquistaram o terceiro título da franquia. Tim Duncan foi coroado mais uma vez com o prêmio de MVP das finais, o terceiro da sua carreira. Em 2006, o Spurs teve a melhor temporada regular de toda a sua história, com impressionantes 63 vitórias. Nos playoffs, passaram pelo Sacramento Kings em 6 jogos e na sequência enfrentaram o Dallas Mavericks, que havia montado um elenco fortíssimo em torno de Dirk Nowitzki. O Big Three de San Antonio estava em grande forma, combinando para 73 pontos por jogo na série. Mas havia um problema. O banco de reserva do Spurs não conseguiu acompanhar o ritmo, enquanto o elenco do Mavs era mais profundo e equilibrado. O confronto foi uma verdadeira batalha de titãs, que só foi decidida no jogo 7. E mesmo com uma atuação monstruosa de Tim Duncan, 41 pontos, 15 rebotes e 6 assistências, o Spurs acabou eliminado. Dallas avançou em uma das séries mais épicas e dolorosas da história da franquia. Na temporada de 2007, o Spurs manteve toda a base do elenco e fizeram o que sempre souberam fazer de melhor. Adicionaram mais talento internacional, como Fabrício Alberto, Beno Udrih e Francisco Elson, e deu resultado. San Antonio venceu 58 jogos e teve o melhor net rating da liga, possuindo sem dúvida o elenco mais profundo da NBA, onde todos contribuíam e cada jogador se sentia parte essencial da equipe. O maior rival do Oeste, o Mavericks, acabou eliminado logo na primeira rodada pelo lendário time do We Believe Warriors. Na segunda rodada, os Spurs enfrentaram o explosivo Phoenix Suns dos 7 segundos ou menos e venceram a série com uma ajudinha inesperada. Boris Diaw e Amar'e Stoudemire foram suspensos do jogo 5 após saírem do banco numa confusão, decisão que gerou muita polêmica até hoje. Depois de passarem pelo Utah Jazz nas finais do Oeste, o Spurs estava de volta às finais de NBA. Dessa vez, o adversário era o Cleveland Cavaliers, liderado por um jovem de 22 anos chamado LeBron James, que havia milagrosamente carregado um elenco limitado até as finais. Apesar de LeBron ser um fenômeno e claramente o melhor jogador do Cavs, o restante do time era um dos mais fracos que já chegaram às finais. Com toda a defesa do Spurs concentrada em parar LeBron, nenhum outro jogador do Cleveland conseguiu sequer ultrapassar os 12 pontos de média na série. O resultado, domínio total, varrida 4-0, mais um anel para San Antonio. E dessa vez, o brilho foi todo de Tony Parker, que teve média de 24 pontos por jogo e se tornou o primeiro jogador europeu da história a ser eleito MVP das finais. Com 4 títulos em 8 anos, o legado da dinastia do Spurs já estava consolidado, mas eles ainda não tinham terminado, mesmo que, à primeira vista, parecesse o contrário. Apesar de seguirem vencendo mais de 50 jogos por temporada, o sucesso nos playoffs começou a desaparecer. Em 2008, o Spurs foi eliminado por Kobe Bryant e o Lakers nas finais do Oeste. No ano seguinte, caíram já na primeira rodada, derrotados pelo Dallas Mavericks. E em 2010, sofreram uma varrida impiedosa do Phoenix Suns, que finalmente teve sua vingança após anos de frustrações contra San Antonio. Em 2011, a equipe voltou a impressionar na temporada regular, com 61 vitórias, mas foi surpreendida logo na primeira rodada dos playoffs pelo Memphis Grizzlies. Depois dessa sequência de quedas, muita gente começou a se perguntar: será que o trio Time, Tony e Manu chegou ao fim? No início da temporada de 2012, Tim Duncan já tinha 35 anos e Ginobili 34. Em um jogo contra o Philadelphia 76ers, Duncan nem saiu do banco. Mas, por mais que 2 dos 3 pilares estivessem envelhecendo, o Spurs ainda estava longe do ferro velho. E o primeiro motivo para isso tinha nome: Tony Parker, com 29 anos e vivendo o auge de sua carreira. Play the whole quarter, it will be 29 minutes. But I'm fine. I didn't play for 3 days, Pop. I'm 29 years old.
Get back out. No entanto, o maior motivo para o renascimento do Spurs não foi Tony Parker, mas sim um cara com uma risada estranha e com as maiores mãos que você já viu na vida, Kawhi Leonard. Para conseguir Kawhi no draft, o Spurs tomou uma decisão corajosa. Trocaram George Hill, um dos jogadores favoritos do técnico Popovich, querido no vestiário e peça confiável na rotação. Na época, abrir mão de Hill parecia um erro, afinal, Kawhi era um completo desconhecido, um jogador twinner, sem tamanho ideal para jogar de costas para a cesta e sem técnica suficiente para criar jogadas por conta própria. Além disso, seu arremesso era inconstante e nada confiável. Mas Popovich tinha uma visão, ele queria um novo Bruce Bowen, alguém que pudesse marcar qualquer jogador na defesa e que soubesse acertar aquele arremesso de 3 no canto da quadra quando fosse preciso. Assim que Kawhi Leonard foi inserido no time titular, no meio de sua temporada de calouro, ele nunca mais saiu. E Popovich percebeu que havia conseguido muito mais do que apenas um novo Bruce Bowen. Ele tinha encontrado um monstro. Mesmo sendo novato, Kawhi já era capaz de anular alas adversários, roubar a bola com movimentos laterais rápidos, braços de pterodáctilo e mãos gigantescas que pareciam luvas de boxe. E o mais surpreendente, ele era extremamente eficiente. Trabalhava incansavelmente para melhorar seu arremesso, sendo talvez o melhor pupilo da escola de arremesso de Chip Engelland. Mas como sempre, o Spurs não dependeu de uma única estrela. A modo Spurs, o time foi garimpando peças esquecidas pela NBA inteira. Patty Mills, escolha número 55 do draft, estava jogando na liga chinesa antes de R.C. Buford trazê-lo de volta. Danny Green, escolhido na posição 46, rodou pela J-League antes de Pop transformá-lo no sniper 3D. Boris Diaw, draftado na 21ª posição anos antes, estava encostado em Charlotte, até os Spurs enxergarem que ele era um dos melhores alas armadores da liga. Junte a isso o pivô brasileiro Thiago Splitter e o especialista em arremessos de 3 Matt Bonner. E temos mais uma vez o exemplo clássico do que se convencionou chamar de The Spurs Way, a capacidade de reconstruir o elenco, formar um time coeso e encontrar valor onde ninguém mais enxerga. Assim como no ano anterior, o Spurs terminou a temporada de 2012 com a melhor campanha do Oeste, e nos playoffs varreram as duas primeiras rodadas com autoridade, passaram por Jazz e Clippers sem perder um jogo, mas nas finais de conferência ficaram sem fôlego diante do explosivo OKC, liderado por Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. O trio jovem e faminto calou San Antonio, que ficou a um passo das finais. Mas na temporada seguinte, com Kawhi Leonard mais maduro, Danny Green confiante e um elenco de apoio mais sólido, o Spurs voltou mais forte do que nunca. Foram novamente o melhor time do Oeste, perderam apenas 2 jogos em toda a conferência e voltaram às finais da NBA. Mas agora o desafio era ainda maior. O Miami Heat de LeBron James, o melhor jogador do planeta e a equipe com a melhor campanha da temporada regular. Mesmo com a grandeza de LeBron, o Spurs estava em vantagem na série por 3-2. No jogo 6, com menos de 1 minuto no relógio, San Antonio vencia por 5 pontos. A NBA já estava começando a trazer o troféu Larry O'Brien para a quadra, o tapete vermelho sendo desenrolado. Mas então, LeBron James acertou uma bola de 3 desesperada, cortando a vantagem para 2. Na posse seguinte, o Spurs foi para a linha de lance livre e acertou apenas um dos 2 arremessos, mantendo o jogo aberto e dando ao Heat uma última chance de empatar. Back out to Allen, his three-pointer, bang! Tie game with 5 seconds remaining! Miami sobreviveu milagrosamente e venceu o jogo 6 na prorrogação. No jogo 7, veio a dor final. Tim Duncan, talvez pela primeira vez na carreira, falhou no momento decisivo. Ele teve a chance de empatar a partida com uma bandeja curta, mas a bola bateu no ar e saiu. Na posse seguinte, LeBron James selou o destino do Spurs. Acertou um arremesso mortal sobre Kawhi Leonard e garantiu o título para o Miami Heat. Ginobili teve uma série muito abaixo. Duncan já tinha 37 anos, e para a maioria dos analistas, aquilo foi o fim da linha. Diziam, essa foi a última dança do Spurs, eles deixaram escapar sua última chance de título. Mas como sempre, o Spurs continuou sendo o Spurs. Mais uma vez, San Antonio terminou com a melhor campanha da NBA. E também com o melhor net rating da liga. Curiosamente, o principal pontuador do time, Tony Parker, teve média de 16,7 pontos por jogo, mas isso não importava. No sistema igualitário criado por Greg Popovich, todos tinham liberdade para driblar, passar e arremessar. O resultado, 8 jogadores diferentes com média superior a 9 pontos por partida, tornando o time impossível de marcar. Nos playoffs, o San Antonio passou por Dallas, Portland e Oklahoma City, até alcançar mais uma vez as finais de NBA. E o adversário era familiar, o Miami Heat. Mas dessa vez não haveria milagre, não haveria prorrogação nem jogo 7. Com movimentação constante da bola e dos jogadores, o Spurs destruiu o sistema defensivo do Heat, que vivia de armadilhas e pressões. Simplesmente não conseguiam girar a defesa com velocidade suficiente para acompanhar aquele balé coletivo. Nas finais, o Spurs acertou 53% dos arremessos de quadra e 47% das bolas de 3 pontos, dominando completamente a série e vencendo em 5 jogos. Foi o 5º título da franquia, talvez o mais bonito, o mais simbólico, o mais perfeito. O título da redenção, da reconstrução, do basquete coletivo levado ao seu ponto mais alto.
E assim, sem fazer barulho, o San Antonio Spurs escreveu um dos capítulos mais lendários da história da NBA. Foram 5 títulos, 2 décadas de relevância, inúmeras temporadas com mais de 50 vitórias, uma filosofia única moldada em disciplina, humildade, trabalho em equipe e inteligência. Enquanto outras franquias buscavam estrelas, manchetes e glamour, o Spurs buscava encaixe, caráter e jogadores dispostos a sacrificar o ego pelo coletivo. Eles não dominaram com gritos, dominaram com silêncio, com paciência, com perfeição.